Oi, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa. Essa semana eu fiz uma pesquisa entre algumas amigas, que talvez você seja uma delas, sobre o significado da Páscoa. E foi muito interessante, eu gostei muito de ouvir a opinião de cada uma de vocês. E uma coisa que chamou muito a atenção, que várias falaram sobre a Páscoa, sobre renovo, sobre oportunidade de uma nova vida, né? Sobre esperança, sobre renovação, sobre fé. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente vai ler o texto de Atos 2, do versículo 36 até o 38. São 3 versículos apenas, tá? Vou dizer assim. O contexto desses versículos está assim que Jesus morreu, ressuscitou, depois ele ficou 40 dias andando, ensinando mais coisas para os discípulos, depois ele subiu aos céus. Mas antes de subir, ele avisou os discípulos para ficar em Jerusalém, porque eles iam ser revestidos de poder, que o Espírito Santo estaria com eles, eles receberiam o Espírito Santo. Nesse momento que eles recebem o Espírito Santo, acontecem coisas extraordinárias e Pedro faz uma explanação de tudo o que tinha acontecido. Que Cristo veio, ensinou, pregou, morreu e ressuscitou. Depois dessa mensagem, desse resumão aí que Pedro fala aí para as pessoas que estão assistindo ele, ouvindo ele em Jerusalém, é esse texto que eu vou falar para vocês. Olha o que acontece. Depois que eles falaram, ele falou que Jesus morreu, que tinha ressuscitado, que ele era o Filho de Deus, né? Ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem crucificaram, Jesus o fez Senhor e Cristo. Quer dizer, aquele Jesus que eles mataram, mas porque eles não entenderam quem era, não quiseram ouvir a ele, Deus, ele era o Filho de Deus verdadeiro, né? Daí as pessoas ouviram isso, diz assim, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que faremos? Quer dizer, eles caíram em si, que eles tinham matado o Filho de Deus. Eles falaram, o que nós faremos agora? Eles ficaram aflitos, desesperados, né? Pedro respondeu, olha que a resposta para o desespero e tudo mais, Pedro responde. Irmãos, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Antes de Jesus vir, veio João Batista e ele veio preparar o caminho para Jesus. E qual era a mensagem que ele pregava? Arrependei-vos. Qual foi a mensagem principal de Cristo no começo da sua caminhada? Além do exemplo que ele nos ensinou, arrependei-vos. Esse é um dia para a gente pensar sobre isso, esse é um momento para nós pensarmos. Os judeus o mataram porque não queriam ouvir Jesus, não queriam ouvir as verdades que Jesus disse para eles. E às vezes a gente crucifica, a gente critica, não é crucifica, a gente critica os judeus porque o mataram. Mas esses dias eu andei pensando sobre isso. Nós não matamos Jesus novamente, mas nós também não queremos ouvi-lo. Nós fechamos nossa Bíblia, nós fechamos nossos ouvidos, nós fechamos o nosso coração para tudo que Deus quer nos falar. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus, que a palavra de Deus é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós deixamos de ouvir a palavra. Assim como os judeus mataram a Cristo porque não queriam saber o que eles estavam falando, porque ele falava coisas que confrontavam eles. Nós muitas vezes nós temos matado a Cristo no sentido de não querer ouvir. Nós queremos fechar nossa Bíblia, queremos deixar de lado as coisas da igreja, de Deus, né? Não é da igreja em si, mas das coisas de Deus. Nós temos que pensar isso nesse momento. Nós estamos pensando na Páscoa, na celebração, a gente relembrar a morte e o sacrifício de Jesus na cruz. Mas será que nós não estamos também negando a Ele, assim como os judeus negaram? Deixando de buscar a Ele, deixando de ouvir a voz dEle. É isso que eu quero levar de reflexão para vocês. Além de tudo que você já deve ter recebido nesses dias sobre a Páscoa, sobre a morte de Jesus, que é o principal momento do cristianismo, porque Ele morreu no nosso lugar, mas eu quero pensar, agora, sabendo que Ele morreu no nosso lugar, a gente tem que pensar, e o que faremos? Vamos fazer o que Pedro fala, nos arrepender, buscar a Deus, ouvir a voz de Deus, não fechar nossa Bíblia e deixar ela de lado, né? A gente tem que ouvir a voz de Deus através da palavra. Que esse seja
um sinal de esperança e de mudança de vida, como minhas amigas falaram. Que você possa, nesse momento, nesse final de semana especial onde celebramos a Páscoa, que você possa pensar realmente como tem sido a sua vida com Deus. E que isso não seja só nesse final de semana de Páscoa, que seja sempre. Que você possa buscar ouvir a voz de Deus todos os dias através da Bíblia. Que ela seja realmente a sua melhor amiga. Um grande abraço para você, que você entenda realmente o verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo que morreu por nós na cruz para nos salvar. E que você queira ouvir a mensagem dele direto da palavra todos os dias da sua vida.